Boa tarde a todas e a todos. Então, retornando às nossas atividades da leitura da ciência da lógica na quarta edição, na leitura feita pelo grupo Hegel Idealismo Especulativo, dentro das atividades do Laboratório Hegel, nós teremos hoje, no dia 18 de setembro, a apresentação do professor Marcelo Magalhães, em coautoria com Fabrício Piselli e com Iago Orlandi Gazola, e, posteriormente, a apresentação de Guilherme Marcelo de Brito Sanazário. Então, vamos começar agora com a apresentação do professor Marcelo Marconato, A Cientificidade do Saber Pensante. Marcelo, por favor. Boa tarde a todos e a todas presentes. Acho que os cachorros vão fazer uma participação especial aqui hoje, eles estão um pouco atacados. Calma um pouco. Eu queria começar agradecendo, então, em nome de todos os autores deste trabalho, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC, do Rio Grande do Sul, o Centro de Estudos Europeus e Alemães, o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unesp, o Grupo Hegel Idealismo Especulativo, Laboratório Hegel, também, ao professor Tassinari, por estar representando o nosso grupo. Não poderia deixar de agradecer também o Colegiado de Filosofia da Universidade Estadual do Norte do Paraná pelo apoio no desenvolvimento desse trabalho, e também aos coautores, o Iago Orlandi Gazola e o Fabrício Piselli. Iago está aí no vídeo. Eu vou projetar o texto. Bom, antes de mais nada, seria bom fazer algumas elucidações preliminares, no sentido de que é um trabalho que se propõe bastante humilde, né? Não temos a pretensão de revolucionar ou impactar profundamente os estudos na área, mas é uma contribuição mais dos nossos pensamentos sobre, nós que estivemos debatendo bastante sobre esse tema, desde que surgiu a oportunidade, para dar uma pequena colaboração à comunidade como um todo, né? E então nós prosseguimos ao longo dos dias corrigindo e recorrigindo o texto várias vezes, e claro, estamos sempre abertos às críticas, às sugestões, às recomendações. Também não foi fácil fazer um texto a várias mãos, como foi este. Bom, acho que eu já fiz todos os agradecimentos que eu deveria. Se não, perdoe-me aqueles que eu deveria agradecer. Então, vou dar início à leitura do texto. Acho que esse momento já está sendo apresentado, né? Alguém me confirma só se está tudo certo? Sim, tá sim. Beleza, muito obrigado. Então, vamos lá. A cientificidade do saber pensante, a ideia da filosofia. O texto ganhou um subtítulo depois das elaborações finais. Resumo. A aspiração hegeliana frente aos desenvolvimentos da filosofia de seu tempo pode ser compreendida com a busca pela consecução de um sistema filosófico que eleve a filosofia ao estatuto científico. Tal sistema filosófico deve mostrar por si mesmo que é científico, já que a ciência verdadeira não pode ser concebida a partir de exterioridades. É necessário que Hegel explicite como é possível que a própria consciência imediata se desenvolva a partir de si mesma e, em sua oposição a si caminhar, venha em seu resultado último a compreender-se em um primeiro momento como conceito da ciência. Nesse sentido, a ciência da lógica intenta conceber o pensar puro em sua própria conceituação, de modo que seja o próprio saber pensante expondo-se a si mesmo. Cito Hegel, a lógica desse modo precisa ser apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento puro. Esse reino é a verdade como ela é, sem invólucro em e para si mesma. Neste trabalho, após realizarmos introdução acerca dos problemas que o entendimento reflexivo, ao olhar hegeliano, enfrenta na compreensão da ciência, discorreremos brevemente acerca de como é possível o atingir do conceito da ciência. Na segunda sessão, a exposição recairá sobre o projeto científico da ciência da lógica e do pensar puro. A explicitação da efetivação da autoexposição do sistema a si mesmo enquanto ideia absoluta, podendo-se expressar que, cito Hegel,
esse conteúdo é a apresentação de Deus, tal como ele é, em sua essência eterna, antes da criação da natureza de um espírito finito, fim de citação, seguir-se-á a terceira parte, em que abordaremos a compreensão de que o que se mostra como verdadeiramente científico é o espírito, é o absoluto enquanto espírito. Na conclusão, assim, finalizaremos sustentando que a completa exposição científica, deixando o âmbito do pensamento puro, é realizada na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, em que o saber pensante se concebe a si mesmo como espírito absoluto e, mais determinadamente, como ideia da filosofia. Passamos à introdução, então. A aspiração hegeliana frente aos desenvolvimentos da filosofia de seu tempo pode ser compreendida como a busca pela consecução de um sistema filosófico que eleva a filosofia ao estatuto científico. Tal aspiração tornou-se particularmente premente por conta dos abalos que a crítica cética humiana a uma possível teoria do conhecimento universal e necessária ocasionara as noções de universalidade e necessidade relegadas por tal ataque a meras impressões fundadas em hábitos cuja validade, contrariamente ao sustentado, propunha-se contingente. Face a tal desafio, a filosofia kantiana viera em socorro ao conhecimento científico, intentando fundamentá-lo a partir da filosofia transcendental, cuja revolução copernicana e dedução transcendental da unidade sintética originária da percepção propiciaram alento ao conhecimento científico possível, mas, em contrapartida, minaram as bases da metafísica realizada até então, substituindo-a por um projeto crítico. A crítica kantiana, ao compreender de Hegel, fora muito benevolente às coisas, pois salvara o mundo fenomênico da contradição, atribuindo-a ao sujeito. Assim, o problema central deste pensar kantiano estaria na desconsideração das categorias do entendimento conforme são em si mesmas, concebidas por si mesmas e para si mesmas, assumindo-as como lemas da lógica subjetiva, olvidando-se da compreensão de sua dialética interna. O entendimento reflexionante, ao ter se apoderado da filosofia, ter-se-ia voltado, assim, justamente contra a razão, ao comportar-se como pensar abstrativo e ater-se ao conhecimento como repousante apenas em uma parcela da realidade. Impotente de conhecer as coisas em si, separando o pensado de si mesmo, não assumindo a autoconstituição da razão como em si para si absoluto. Desse modo, a razão restringir-se-ia a conhecer apenas a verdade subjetiva, o fenômeno e o que não corresponde à natureza da coisa mesma. Fundamental de tal concepção está no conflito das determinações do entendimento consigo mesmas. A reflexão, nesse sentido, atua corretamente ao ultrapassar o imediato concreto, mas incorre em erro ao considerar o verdadeiro como um absolutamente separado. A razão, entende Hegel, deve avançar além dessa separação e, em verdade, enquanto razão que é, efetivamente já está no meio, acima e também além, e relacionar ambos os lados, compreendendo especulativamente o conflito daí insurgente. Cito Hegel. Esse relacionar da reflexão pertence em si à razão, a elevação para além daquelas determinações, a qual chega a intelecção do conflito das mesmas, é o grande passo negativo em direção ao verdadeiro conceito da razão. Mas a intelecção não realizada recai no equívoco de que é a razão que entra em contradição consigo. Ela não reconhece que a contradição é precisamente o elevar-se da razão sobre as limitações do entendimento e a solução das mesmas. Em vez de dar, a partir daqui, o último passo para o alto, o conhecimento, recuando do que é insatisfatório das determinações do entendimento, refugiou-se na existência sensível, acreditando haver nela o que tem firmeza e concordância. Fim de citação. As insuficiências da filosofia crítica kantiana apontadas por Hegel foram também tema principal do período filosófico posterior a Kant. Os esforços do idealismo alemão, então insurgente, tentaram desenvolver uma fundamentação não só para o conhecimento científico das ciências de um modo geral, mas para a própria filosofia crítica, que se colocava como fundamento da possibilidade do conhecimento. Seus problemas gravitaram principalmente em torno da filosofia crítica kantiana e até em que medida seria possível fundamentá-la a partir de si mesma. No próprio espírito da filosofia hegeliana, que não se contenta com uma intuição intelectual do absoluto, podemos observar que os desenvolvimentos da, assim por ele chamada, filosofia recente, cuja temática, além da busca pela fundamentação absoluta do conhecimento, também fora marcada por uma tensão relacionada à filosofia spinozana e às polêmicas panteístas, configuraram-se essenciais para a conformação e posterior realização da aspiração hegeliana de elevar a filosofia ao seu estatuto científico próprio, elevando-se à ciência por excelência.
Primeira sessão, então. Nos indagamos. Como é possível que o próprio sistema filosófico se desenvolva a partir de si mesmo e, em sua oposição a si, compreenda-se como ciência? O projeto científico hegeliano pretende elevar a razão acima das limitações do entendimento reflexivo e solucionar as contradições que essa consideração do lógico necessariamente concebe. Para tanto, para dar o último passo ao alto e elevar a razão ao ponto em que esta se conceba como ciência, Hegel propõe uma introdução a seu sistema filosófico maduro, a fenomenologia do espírito. O percurso percorrido na fenomenologia do espírito atua como guia para e é o próprio trajeto da consciência em seu caminho rumo à descoberta de sua verdade, partindo de sua oposição a si mesma e da imediatidade com que se concebe inicialmente até atingir o saber absoluto. Cito Hegel. A consciência, ao abrir caminho rumo à sua verdadeira existência, vai atingir um ponto onde se despojará de sua aparência, a de estar presa a algo estranho que é só para ela e que é como um outro. Aqui a aparência se torna igual à essência, de modo que sua exposição coincide exatamente com esse ponto da ciência autêntica do espírito. E, finalmente, como apreende sua verdadeira essência, a consciência mesma designará a natureza do próprio saber absoluto. Fim de citação. Salientamos que na fenomenologia a exposição realizada é fenomenológica aos moldes hegelianos, intentando realizar a ciência da experiência da consciência, cujo resultado é, ao fim do autoconhecer da consciência, o conceito da ciência. Cito Hegel, esse caminho percorre todas as formas da relação da consciência com o objeto e tem como seu resultado o conceito da ciência. O conceito insurgente, então, fim de citação, o conceito insurgente, então, não necessita de nenhuma justificação, pois é resultado do caminhar de todas as formas da consciência obtido em seu próprio caminhar, em que todas as figuras são suprassumidas em sua destinação final. Na ciência da lógica, assim, Hegel indica que a dedução do conceito da ciência pura está pressuposta e o resultado do caminho que a consciência percorreu em seu considerar de si mesma é o saber absoluto. Citando Hegel. O conceito da ciência pura e a sua dedução são, então, pressupostos no presente tratado, enquanto a fenomenologia do espírito nada mais é do que a dedução do mesmo. O saber absoluto é a verdade de todos os modos da consciência, porque, assim como aquele percurso da mesma o produziu, apenas no saber absoluto, a separação do objeto e da certeza de si mesmo se dissolveu perfeitamente e a verdade dessa certeza, bem como essa certeza da verdade, tornaram-se idênticas. Fim de citação. A compreensão de Hegel de ciência e de seu conceito implica, portanto, a libertação da oposição da consciência para consigo mesma, isto é, a compreensão de que o conteúdo experimentado pela consciência nada mais é do que o conhecer dela por si mesma, enquanto resultante no saber absoluto. Nesse sentido, o ponto inicial do considerar científico, ou a possibilidade de que o próprio sistema filosófico se desenvolva a partir de si mesmo e em sua oposição a si se conceba como ciência, está na consciência que se experimenta, desenvolve-se e, descobrindo-se como autoconsciência e saber das figuras de seu próprio autodesenvolvimento, é si, e o si concebe-se, assim, igualmente como ciência concebida em e para si. Cito Hegel. Essa última figura do espírito, o espírito que ao mesmo tempo dá ao seu conteúdo perfeito e verdadeiro a forma do si, e por isso tanto realiza seu conceito quanto permanece em seu conceito nessa realização, é o saber absoluto. O saber absoluto é o espírito que se sabe em figura de espírito, ou seja, é o saber conceituante. A verdade não é só em si perfeitamente igual à certeza, mas tem também a figura da certeza de si mesmo, ou seja, é no seu ser aí, quer dizer, para o espírito que sabe, na forma do saber de si mesmo. A verdade é o conteúdo que na religião é ainda desigual à sua certeza. Ora, essa igualdade consiste em que o conteúdo recebeu a figura do si. Por isso, o que é a essência mesma, a saber, o conceito, se converteu no elemento do ser aí, ou na forma da objetividade para a consciência. O espírito, manifestando-se a consciência nesse elemento, ou o que é o mesmo, produzido por ela nesse elemento, é a ciência. O considerar lógico, portanto, fim de citação, né? O considerar lógico, portanto, que se coloca no ponto de vista do conceito da ciência, caminha para conceituar a si mesmo como ciência que é e se sabe, concebida em e por si mesma, e abarcando a totalidade de suas manifestações, já que, como resultado do percurso da consciência, experimentou sempre a si mesma em suas figuras insurgentes e resultou em si mesma como saber absoluto, do qual nenhuma determinação escapa. Fazendo coro a Hegel, como conceituação em puro pensamento de si mesma, podemos expressar que,
Por causa disso, esse conteúdo é a apresentação de Deus, tal como ele é em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito. Passamos à segunda seção. A apresentação de Deus, tal como ele é em sua essência eterna antes da criação da natureza e de um espírito finito. Tendo conduzido a consciência a seu ponto de vista científico, a seu conceito, o empreendimento científico de Hegel, que é pautado na ciência da lógica, tem como determinidade e destinação o desenvolvimento do pensar em seu elemento próprio puro, liberto de quaisquer acréscimos exteriores. Citamos Hegel. A pura ciência pressupõe, com isso, a libertação da oposição da consciência. Ela contém o pensamento na medida em que ele é igualmente a coisa em si mesma, ou seja, a coisa em si mesma na medida em que ela é igualmente o pensamento puro. Como ciência, a verdade é a pura autoconsciência que se desenvolve e tem a figura do si, a saber, que o ente em e para si é conceito sabido, mas o conceito enquanto tal é o ente em e para si. Essa citação ela antecipa muitas coisas que o artigo ainda vai cobrir, né? No entanto, tal afirmação não deve implicar a compreensão de que a lógica é uma completa abstração de todo o conteúdo e que lida apenas com formas e regras do pensamento. Como vimos, tal posição não se sustenta no e para o projeto científico que a obra hegeliana intenta desenvolver. Podemos apontar tal posicionar-se frente às determinidades lógicas como inadequado por duas principais razões. Primeira, o próprio pensar e as próprias regras e leis do pensar são tanto seu objeto como seu conteúdo, e, portanto, pensamentos objetivos. E, segunda razão, o lógico ultrapassa seu elemento próprio puro, concebe-se como espírito e alça-se à compreensão total de si mesmo. Citamos Hegel. Esse pensar objetivo é, pois, o conteúdo da ciência pura. Portanto, ela é tão pouco formal, dispensa tão pouco da matéria para um conhecimento efetivo e verdadeiro, que o conteúdo dela é, antes, o absolutamente verdadeiro. Considerando a primeira razão, de que o próprio pensar e as próprias regras e leis do pensar são tanto seu objeto como seu conteúdo, podemos afirmar, portanto, que ocorre na ciência da lógica a maior premência por um início científico que não parta de pressuposição alguma, já que tal macularia o pensar puro, impondo-lhe alguma determinação exterior que não por ele mesmo concebida. A ciência da lógica não pode pressupor as determinidades que fazem parte de seu conteúdo, como as formas da reflexão e as assim denominadas leis do pensar, já que devem ser fundamentadas em seu próprio interior. A antecipação de quaisquer dessas determinidades, assim, constituiria exterioridade ao proceder científico que caminha no puro pensar e, portanto, não devem tomar parte no puro conceber até que sua dignidade efetiva lhes seja atribuída pelo próprio pensar. O conceito da ciência, ao final, deduzirá toda a ideia absoluta a partir de si mesmo. Citamos Hegel. Em nenhuma ciência se sente mais fortemente a necessidade de iniciar, sem reflexões preliminares, da própria coisa do que na ciência da lógica. Em todas as outras, o objeto de que elas tratam e o método científico são diferentes um do outro, bem como o conteúdo também não constitui um início absoluto, mas depende de outros conceitos e está conectado com outras matérias circundantes. A lógica, ao contrário, não pode pressupor nenhuma dessas formas da reflexão ou regras e leis do pensar, pois elas constituem uma parte de seu próprio conteúdo e têm de ser apenas fundamentadas no interior dela. Não somente a indicação do método científico, mas também o próprio conceito da ciência em geral, pertencem ao seu conteúdo e, na verdade, ele constitui seu resultado último. O que a lógica é, ela não pode, portanto, dizer antecipadamente, mas somente todo o seu tratamento engendra esse saber dela mesma como seu último resultado e como sua realização plena. Do mesmo modo, seu objeto, o pensar, ou seja, de modo mais determinado, o pensar conceituante, é essencialmente tratado no interior dela, da lógica. O conceito disso gera-se em seu decurso e não pode ser presumido. Fim de citação. Assim podemos afirmar que o pensar, em verdade, não parte de qualquer material exterior, nem para seu efetuar, nem mesmo para seu conceber, mas dessa forma constitui tanto seu ponto de partida quanto seu objeto e, assim, seu conteúdo próprio já lhe é íncito. A exterioridade, bem como a diversidade da matéria e da forma, que no caminho percorrido na fenomenologia também resultaram no saber absoluto, não devem, contudo, ser tomadas como absolutamente cindidas ou absolutamente separadas, mas é mérito do pensar científico compreendê-los de modo determinado enquanto esferas em si mesmas e também relacionadas uma à outra. Citamos Hegel.
Se ainda preferirmos nos servir da palavra matéria, o conteúdo dela é a matéria verdadeira, mas uma matéria para a qual a forma não é um exterior, porque essa matéria é, antes, o pensamento puro, com isso é a própria forma absoluta. A lógica, desse modo, precisa ser apreendida como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento puro. Fim de citação. Partindo da segunda razão, de que o lógico ultrapassa seu elemento próprio puro, concebe-se como espírito e alça-se à compreensão total de si mesmo, afirmamos que o pensar, ao ultrapassar a si mesmo em seu elemento puro, reconcilia-se apenas com suas próprias determinações, ou, dito de outro modo, não ultrapassa a si mesmo no receber de uma matéria exterior, mas as origina, as recebe, as concebe e, nessas atividades, acomoda-se a si mesmo como compreensão de seu próprio relacionar-se a si. Nesse sentido, a matéria exterior, tida por necessária para o formal atuar, lhe é, de fato, constituinte, agora exposta cientificamente a partir do pensar que desenvolveu todo o seu conceito puro. O pensar vem a ser seu outro, determina-se e a seu outro de modo autoconsciente e sai de si rumo ao objeto, compreendendo-lhe como manifestação e desenvolvimento próprios seus. Seção terceira. O saber pensante que se concebe a si mesmo como espírito absoluto. Ao final da ciência da lógica, o saber pensante concebe a si mesmo como ideia absoluta, a qual é absolutamente em si e para si, a qual não tem nenhum passar, nenhum pressupor, e assim, concebida conceitualmente por si mesma, é o saber pensante que resulta na ciência do lógico. Citamos Hegel. A ideia absoluta, como ela resultou, unicamente a ideia absoluta é ser, vida imperecível, verdade que se sabe e é toda a verdade. Ela é o único objeto e conteúdo da filosofia, na medida em que contém dentro de si toda a determinidade e sua essência consiste em retornar a si através de sua autodeterminação ou particularização. Ela tem diversas configurações e a ocupação da filosofia consiste em conhecê-la nessas configurações. Fim de citação. Assim, todo o percurso realizado pela consciência na fenomenologia, resultante no saber absoluto, conceito da ciência, deduz na conceituação do conceito por si mesmo, na ciência da lógica, a ideia absoluta, sabedora de toda a verdade, que é ela mesma. Em sua liberdade, a ideia absoluta deixa sair livremente de si mesma a natureza, a ideia na forma de um ser outro, e o espírito, a ideia retornada a si mesma a partir de seu ser outro, onde é para si, vindo a ser para si. Vamos, Hegel. Somente o todo da ciência é a exposição da ideia, assim também sua divisão só pode ser concebida a partir dessa exposição. A divisão é como a ideia da qual tem de tirar uma antecipação. A ideia, porém, se comprova como pensar puro e simplesmente idêntico a si mesmo, e esse como atividade de se opor a si mesmo para ser para si, e ser nesse outro somente junto a si mesmo. Assim, a ciência se divide em três partes. A lógica, a ciência da ideia em si para si, a filosofia da natureza, como a ciência da ideia em seu ser outro, a filosofia do espírito, enquanto ideia em seu ser outro retorna a si mesma. Fim de citação. A cientificidade do saber pensante, portanto, e todo o percurso de sua autoexplicitação para si, encontra termo conceitual e mais preciso em sua exposição completa e sistemática na Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Nesta obra, depois de realizado o trajeto fenomenológico preliminarmente em sua introdução e de autoexposto o conceito do saber absoluto para si até a compreensão da ideia absoluta, temos a explicitação de suas determinações natureza e espírito. O círculo virtuoso da consciência até o saber absoluto e da conceituação da ciência até sua completa autoexposição enciclopédica caminha para seu completar-se na explicitação científica do espírito, compreendendo o ponto de vista imediato da consciência e do início do projeto filosófico sistemático hegeliano, como colocamos no começo, que se propõe a conhecer a sua verdade e o seu próprio caminho percorrido. Citamos Hegel. O ato livre do pensar é isto: colocar-se no ponto de vista em que é para si mesmo e por isso se engendra e se dá seu objeto mesmo. No mais, esse ponto de vista deve, no interior da ciência, fazer-se resultado. E, na verdade, o resultado último da ciência, no qual ela alcança de novo o seu começo e retorna sobre si mesma. Dessa maneira, a filosofia se mostra como um círculo que retorna sobre si, que não tem começo no sentido das outras ciências, de modo que o começo é só uma relação para com o sujeito, enquanto esse quer decidir-se a filosofar, mas não para com a ciência enquanto tal. Ou, o que é o mesmo, o conceito da ciência, e por isso o primeiro conceito, e, por ser o primeiro, contém a separação, a saber, que o pensar é o objeto para um sujeito filosofante de certo modo exterior, esse conceito deve ser aprendido pela própria ciência. E mesmo esse seu único fim é agir e meta.
É mesmo esse seu único fim, agir e meta, né? Alcançar o conceito de seu conceito e assim a seu retorno sobre si e a sua satisfação. Fim de citação. O saber pensante avança, então, ao conceito do espírito. Citando Hegel, os graus dessa elevação da certeza à verdade são os que seguem. O espírito é A. Consciência em geral que tem um objeto como tal. B. Consciência de si, para a qual o eu é o objeto. C. Unidade da consciência e da consciência de si, de modo que o espírito intui o conteúdo do objeto como a si mesmo e a si mesmo como determinado em si para si. É razão o conceito do espírito. Tendo-se concebido, portanto, como razão autoconsciente, consciente, autoconsciente, como espírito, o saber pensante avança para a sua autocompreensão suprema como espírito absoluto. Citando Hegel, o espírito é, na unidade, essente em si e para si, produzindo-se eternamente, da objetividade do espírito, de sua idealidade ou de seu conceito, o espírito em sua verdade absoluta. É o espírito absoluto. Fim de citação. Essa é também a mais elevada definição do absoluto. Citando novamente Hegel, a mais elevada definição do absoluto é que o absoluto não é simplesmente, em geral, o espírito, mas sim o espírito completamente manifesto a si mesmo, o espírito consciente de si, infinitamente criador, que há pouco designamos como a terceira forma do manifestar. Fim de citação. Concluindo, a aspiração hegeliana de levar a filosofia à ciência e concebê-la como sistema filosófico conclui-se assim como a autoconceituação de si mesma a partir de suas próprias determinações em espírito absoluto, ciência, com C maiúsculo, por excelência, que compreende suas determinações e é aberta a si mesma. Citando Hegel, esse conceito da filosofia é a ideia que se pensa, a verdade que sabe, a ideia absoluta. O lógico com a significação de ser a universalidade verificada no conteúdo concreto como em sua efetividade. Desse modo, a ciência retornou ao seu começo e o lógico é assim seu resultado, enquanto é o espiritual que do julgar pressuponente, no qual o conceito era somente em si, e o começo algo imediato, se elevou desse modo ao seu puro princípio, ao mesmo tempo como ao seu elemento, a partir da aparição que nele tinha, nesse julgar. Negrito nosso. Fim de citação. A ideia da filosofia, última determinidade e destinação do conceber científico, compreende em si, por si e para si, todos os seus graus de exposição anteriores, sejam eles fenomenológicos, sejam eles científicos, no sentido de que as suprassunções realizadas não podem ser vistas apenas como mera superação do suprassumido, mas elevações que conservam as configurações e o auto-explicitar do conceito em si e para si, e ainda assim arvora-se suprema na revelação do conceito das profundezas para si mesma. A ciência plena, assim, é atingida pelo saber pensante, e, desse modo, Hegel conclui seu projeto de elevação do saber filosófico e da filosofia ao estatuto científico, como a ciência, com C maiúsculo, por excelência fundamental e totalizante às demais. Em outras palavras, citando Hegel, a vida de Deus e o conhecimento divino bem que podem exprimir-se como um jogo de amor consigo mesmo. Fim de citação. Contudo, sem nos olvidarmos do sério, da dor, da paciência e do trabalho do negativo. Nós agradecemos a paciência e a atenção de todos e agradecemos também todos os outros apresentadores das sessões passadas, desta, que é o Guilherme, e da próxima, por todo o trabalho que nós estamos colocando nessas leituras da lógica. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns pela apresentação. Bom, então agora eu abro para os autores, né, dos outros textos e para os membros do GUI, para os comentários em relação ao texto. Quem gostaria de fazer comentários? Queria lembrar só que o Iago também é coautor, está presente na apresentação. E ansioso pelos comentários. Vamos. Bom, pelo que eu vi, ninguém se manifestou. Eu, então, passo aos meus comentários. Bom, primeiramente, eu queria, de fato, agradecer, né, ao Marcelo, ao Iago e ao Fabrício. Só um instante. Ups.
Então, queria agradecer, de fato, eu percebo que teve muito trabalho, né, no trabalho de vocês, né, de estudo, de leitura, de reflexão, né, o que enriquece as nossas apresentações aqui, né. Em especial, houve esse trabalho porque se buscou ver e se relacionar com todo o sistema da filosofia de Hegel, o que não é uma tarefa fácil, né, vocês sabem disso, né, por ser muita leitura, por ser um texto difícil, por ter uma estrutura peculiar, né? Em especial, no caso de vocês, por ter que fazer essa discussão ainda entre 3 autores, né? Eu imagino que deve ter sido buscar um acordo, tanto em termos da apresentação, quanto em termos da exposição, mas eu acho que isso é bom, isso reflete a ideia do Hegel de querer fazer um saber, né? Se é um saber, para em geral, comum a todos e não individual. Então, eu parabenizo vocês também por essa iniciativa, né, de buscar fazer o artigo, né, a 6 mãos, né. Julgo que vocês tocaram em pontos importantes, né, dessa exposição da ciência pelo Hegel, né, então, parabéns pelo reconhecimento justamente desses pontos e pela exposição e pela interação entre vocês, né? Eu passo, então, a análise de alguns pontos do trabalho mesmo, né, que eu gostaria de comentar. Então, inicialmente, na introdução, a questão do porquê Hegel fez ciência, né? Ou, como em geral é colocado, porque ele busca transformar a filosofia, o amor do saber, em saber, né? E vocês fizeram referência a um caso específico, né? Porque, em geral, na ciência, na história da filosofia, a gente busca localizar onde estaria ali os pensamentos, eles se encadeando entre si, e, nesse sentido, vocês buscaram essa linha histórico-filosófica que levaria essa questão para Hegel, né? Mas eu acho que é muito mais do que aquilo que foi exposto ali, né? Essa questão da ciência, de fazer ciência é conhecer o mundo, conhecer a si mesmo, né? E conhecer de fato, não é ter uma opinião sobre, né? Então, eu acho que essa questão é muito maior, e para não dizer que é a questão do ser humano, né? Começando lá no início da filosofia, por exemplo, com Sócrates, com a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Ou seja, numa interpretação da filosofia hegeliana, que coloca justamente a ideia da filosofia que vocês apresentam como o primeiro motor. E se ela é primeiro motor e tem essa força de atração, uma delas é esse nosso desejo de conhecer o mundo, conhecer o homem. Então, o porquê ele fez ciência está relacionado, ao meu ver, com essa questão mais fundamental colocada no ser humano e não tão contextualizado ali, apesar da contextualização que vocês colocaram ser muito interessante, né? E importante até para a própria história da filosofia. Na seção 2, desculpa, na seção 1, e aí também eu já fiquei, isso é mais formal, quer dizer, eu não entendo porque a introdução não é uma sessão, porque sessão é sessão, como você dividiu as coisas. Então, sessão 1, introdução, sessão 2, a outra, mas tudo bem, isso é de menos, né? Eu só fiquei pensando, depois que eu li a sessão, quer dizer, como o título era o como, né? Deixa eu pegar aqui o nome da sessão. Como é possível o próprio sistema filosófico se desenvolva a partir de si mesmo e em oposição a si? Compreendendo-se, deve ser, como ciência, né? Eu acho que, na verdade, vocês não expuseram o como, mas o porquê, né? Ou seja, o como daria justamente como isso está se desenvolvendo, como uma coisa passa a outra, e ali vocês mostraram o fundamento, o porquê se pode fazer isso, né? Então, foi a única coisa assim que eu identifiquei, que era mais essa mudança de enfoque, né? Que explicitaria melhor o que vocês fizeram na própria sessão, né? E na sessão 2 também, assim, vocês colocam sobre
a apresentação de Deus tal como ele é, em sua essência, né, citando a frase que Hegel coloca na introdução. Eu também acho que ali se trata o porquê a ciência da lógica é isso, né, e não o que é esse, como é isso, né, com a exposição disso. Então, é só, aí talvez caberia só uma mudança de título, se fosse o caso, né. Então, mais isso. E, por fim, né, assim, fazendo uma análise geral, o artigo de vocês dá uma visão geral das razões gerais para se ler e entender o sistema, né? Acaba ficando um pouco esquemático, né? Talvez até porque ali tem vários focos, né? Então, talvez se fosse um foco mais único, né, ficaria menos dessa forma, né? Lá no resumo vocês colocam: discorremos brevemente acerca de como é possível atingir do conceito da ciência. Então, foi isso, foi discorrer, né? Faltou exatamente um tema de pesquisa, ou seja, nós estamos pesquisando isso, né? Embora seja um bom esquema e caminho das razões da exposição do sistema, que é o que, num certo sentido, vocês fizeram, né? Se propuseram a fazer no sentido do que foi o que vocês fizeram no final, né? Nesse sentido, por ser muita coisa em pouco espaço e vocês indicarem isso daí, ficou pouco crítico, né? E muito expositivo, né? Tipo uma aula, né? Fica faltando os detalhes, né, ou as razões que te levam ali, né? Eu fiquei sem saber, sentindo falta. Há certas ambiguidades, porque fica um pouco geral e a gente fala, nossa, como é que isso vai para lá e para cá, né? Vamos dizer, é meu papel apontar isso enquanto elementos do texto, né? Mas eu acho que certamente ficou um bom tratamento geral do tema proposto, né? Que no nosso evento aqui, que é de leitura das ciências da lógica, eu acho que aquele que está lendo a ciência da lógica, principalmente a introdução, vai contribuir bastante para entender que isso está num contexto maior e quais são essas razões, né? Mas, basicamente, é isso, né? De novo, parabéns por todo o trabalho realizado, né? E pela exposição escrita e oral deles. Parabéns mesmo. Nós temos aqui conosco a professora Michela, da UFABC, que muito nos honra e é um prazer. Michela, quer comentar alguma coisa do texto? Não sei se você acabou pegando toda a exposição. Se depois... Quase toda, acho. Porque cheguei com 5 minutos de atraso. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Eu sou a intrusa do grupo. Eu que agradeço novamente ao Ricardo para abrir esse espaço de debate muito importante. Desculpa para não ter conseguido aparecer na semana passada, que eu tinha uma outra live, daí ainda não tenho o dom da ubiquidade. Mas queria, em primeiro lugar, parabenizar os autores do texto. É difícil achar algo que eu possa falar, tipo, discordo com aquilo que falaram. Inclusive, foi bem claro. Parabéns pelo trabalho. Precisa se esforçar muito para achar um defeito num texto como esse. O Ricardo destacou, talvez, algumas coisas que podem ser melhoradas, mas os pontos fundamentais, eu acho que realmente concordo. A única coisa que eu poderia falar, pensando também no evento de Porto Alegre, né, que a gente tem algumas sugestões de fazer uma contextualização, que vocês fizeram super bem, esse trabalho da análise do texto, excelente. Só um convite que vocês podem realmente ignorar, caso vocês não achem oportuno, é realmente só um convite, mais para pensar juntos, porque eu estou trabalhando sobre isso, tá? Então estou tentando achar companheiros. Olha, muitas das citações, muitas das ideias que vocês apresentaram, tudo isso tem a ver com o conceito de ciência em Hegel. Então, o lógico que se conhece a si mesmo, o sistema que conhece a sua própria verdade, a justificação, fundamentação dessa verdade. Todas essas ideias, basicamente quase todas as citações que vocês mencionaram, são trabalhadas em 2 artigos que estou trabalhando. Um é o meu, outro é da Giovanna Mioli, que
a gente está trabalhando um projeto sobre metafilosofia e Hegel. Então, pensando ao convite, por exemplo, do Adjemir, de pensar a possíveis atualizações do pensamento hegeliano, caminho, só, claro, dos caminhos possíveis, acho que justamente é a possibilidade da interação entre tudo aquilo que vocês falaram e a possibilidade, muito problemática, mas acho que dá para trabalhar com isso, é a possibilidade de encontrar em Hegel não tanto uma metafilosofia, mas algumas ideias, alguns insights para pensar numa caminho metafilosófico, tá? Mas isso tem a ver, talvez, com aquilo que o Ricardo comentou. Ou seja, Hegel pretende fazer tudo isso que vocês falaram. Como é que ele fez isso? Mas é só um ulterior desenvolvimento de um trabalho que já está ótimo. Realmente, parabéns. É isso, obrigada. Obrigado, Michela. Então, eu vou parar a gravação agora, né, para a gente começar a segunda parte, tudo bem? Eu agradeço aos comentários do professor Tassinari e da professora Michela. Eu também gostaria de agradecer a atenção de todos, ao espaço disponibilizado, ao professor e aos comentários de você, professor, e da professora Michela também. Muito obrigado. Obrigado.